Olá, queridos, eu sou Leandro de Souza e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa segunda temporada do podcast Pajubá, o seu programa LGBT aqui na Rádio Defensoria. E olha, hoje a gente vai falar sobre vivências transmasculinas e também o poder da arte como potencializador da identidade LGBT. E eu converso com o Luan Alex, que é arte educador e produtor cultural. Luan, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, agradeço demais o convite, é uma alegria e uma honra estar aqui. Gente, estou muito feliz que o Luan tá aqui. É um amigo já que eu já tenho há bastante tempo. E, assim, é um artista incrível e, assim, uma pessoa que tem uma vivência muito exemplar, assim, muito legal de acompanhar. Tá sempre aí na luta, sempre na batalha. E vou ler um pouquinho aqui do currículo dele, que o Luan Lex, ou agora melhor, de Mandacaru, tem 35 anos, é arte educador, produtor cultural e artivista, transmasculino paraense de nascença, nômade por vivência, olha que legal, e atualmente transita em Boa Vista, estuda medicina veterinária e é um dos coordenadores do cursinho popular Marcos Braga. E ele segue acreditando aí na arte como uma ferramenta de transformação social, que é eu acho que um dos intuitos assim dessa entrevista, porque eu acho incrível essa forma que tu usa a arte, porque tem a palhaçaria, mas tem outras formas também. Eu queria que tu começasse já falando sobre essa tua vivência com a arte mesmo, se isso transcende assim, da tua identidade, como tu se reconhece no mundo, se tem uma conexão ou não, como é que a arte está presente na tua vida. Sim, a arte e a minha identidade estão muito ligadas, assim, porque realmente o meu palhaço surge antes de quem eu sou hoje, né? Então, ele de alguma forma faz parte dessa transição, desse processo meu de me assumir, né? Pra mim, primeiro a gente tem que se assumir pra nós mesmos, né? Nós, pessoas trans, passamos por um processo de apagamento, de marginalização tão grande que é muito difícil a gente se reconhecer. Então, muitas pessoas trans se reconhecem já na fase adulta, justamente por isso, porque passa boa parte da infância e da adolescência lutando contra si mesmo, né? Então, eu me vejo nesse lugar. E eu tive a oportunidade de praticar arte, aprender ainda na infância, devido aos meus pais terem me incentivado, né? Então, isso é um marcador bem diferencial, né? Muita gente Sim. não tem esse incentivo, né? E aí, já no início da minha vida adulta, eu tava me afastando da arte justamente por essa ideia de que não, é muito difícil sobreviver como artista, é 1 em 1 milhão que vai ter esse privilégio, né, de ser só artista, Sim. né? Então eu comecei a pensar, não, preciso procurar outra coisa pra fazer, me afastei um pouco e foi um momento assim do auge das minhas depressões. Aí E imagino. aí, de certa forma, quando eu tava ali buscando me reencontrar comigo mesmo, eu me reencontrei na arte. Recuperei, o que eu gostava muito era de escrever. Então, meu primeiro processo artístico foi a escrita, com poesia. E eu comecei a trabalhar na rua vendendo fanzines de poesia, que é uma cultura que tem muito pelo sudeste do Brasil, no nordeste também, até no sul, mas aqui no norte é mais raro, né? Poetas de rua, assim, né? Mas tem também. E eu tive essa oportunidade de ir para essas outras partes do Brasil e conhecer essa cultura e comecei a trabalhar com isso. Então foi a partir daí que eu comecei a resgatar a arte e ter um trabalho artístico. E aí nesse processo eu conheci outros artistas de rua e comecei a sentir que só a escrita não era o suficiente para mim, que eu queria me expressar de outras formas, que a escrita ela tem as suas limitações enquanto linguagem artística, né? Porque a pessoa precisa saber ler primeiro para conseguir acessar, e ela precisa querer ler, né? E tem outras linguagens que, por exemplo, a linguagem visual, a expressão cênica, o palhaço e a própria música, né, que atingem as pessoas de uma forma Independente. independente, né? Então eu comecei, nossa, eu quero aprender a fazer arte de outras formas. E aí nisso eu comecei com a palhaçaria, com o malabarismo. E aí, nesse processo, eu fui, né, vendo fui lidando com o público, né? Então, lidando com as pessoas diretamente, quando a gente é um artista que vai levar a nossa arte direto para as pessoas, a gente lida com muitos questionamentos. E eu acho que isso foi me reconstruindo também. E quando eu comecei a trabalhar como palhaço, né? A princípio não era ainda um palhaço, né? Era uma coisa assim, sem gênero, né? E aí as pessoas me perguntavam, né? Ah, é homem ou mulher?
palhaço é palhaça? E eu comecei a ver que eu gostava muito dessas perguntas, que aquilo não me incomodava. Porque as pessoas perguntavam e pediam desculpa, assim. Não, ai, desculpa, eu achei que era um palhaço, agora que eu vi que é uma palhaça. Aí eu ficava, não, tudo bem, e daí se fosse um palhaço? E se eu for um palhaço? E aí eu comecei a me questionar sobre isso, e isso foi fundamental para eu realmente me assumir para mim mesma, eu digo, que para mim foi um processo entender o que acontecia comigo, né? Porque já entrando agora no ponto das transmasculinidades, é um diferencial também em relação às transfeminilidades, que nós, homens trans, temos um apagamento ainda maior, né? Por vários motivos, assim. E então, eu não conseguia nem imaginar que eu era uma pessoa trans. Eu só sabia que eu era muito incomodada enquanto ser visto como mulher, mas não entendia que isso era uma questão de transgeneridade. Eu achava que era só incômodo com o machismo da sociedade, mas aí eu comecei a perceber que outras mulheres, embora sofressem com machismo, elas se afirmavam como mulheres. Então foi aí também que eu comecei a entrar esses questionamentos, aí veio o processo artístico, e aí foi um caminho sem volta. E tá aí, nosso artista querido. E assim, só explicando um pouco, principalmente pro público, o Luan é transmasculino, e explicando um pouco, né, o que é a transmasculinidade, que é um termo que abrange indivíduos transgêneros cujas identidades de gênero são masculinas, mas que não necessariamente, né, são considerados homens ou se consideram homens, embora possam, né, se considerar homens. Tá ali no não binário, né, nessas outras formas de identificação com o masculino, mas não necessariamente homem, trans, né, tem toda essa vai indo para esses caminhos, mas é uma questão de identificação, né? Com o masculino, com todo esse aspecto masculino, independente de gênero ou não. E aí, amigo, isso que eu já ia continuar falando sobre como é que foi esse processo mesmo da tua transição. Já foi a fase adulta, como que tu falou, né? E aí, quando que foi esse estalo, assim? O estalo final, assim, de eu entender, é isso, eu sou uma pessoa transmasculina, né? Eu acho que não foi com essas palavras que eu me entendi a princípio, eu me entendi como um homem trans mesmo. Porque até esse termo transmasculino, nossa, isso aí eu só ouvi falar depois. Né? Não binário nessa época também não tinha, né? Tô falando ali de 2014, 2015. Foi nessa época que eu tava assim no auge dos meus questionamentos, eu já trabalhava como artista, já tinha ali o meu palhaço, né? Que era uma coisa meio sem gênero. E foi um momento de frequentar muitas rodas de conversa. Eu digo que, principalmente, o feminismo negro foi fundamental para mim. Olha que porque legal, no feminismo como um todo, né, que acaba tendo aquela hegemonia do feminismo mais branco, mais burguês, né, que são preocupações das mulheres que têm mais condições, querendo ou não, né, não se tratava tanto de interseccionalidade. Então, esse termo, dentro do feminismo negro, mexeu comigo. E eu lembro, eu tenho para mim marcado, assim, uma roda de conversa que eu fui, que era sobre interseccionalidade no feminismo negro, em que uma feminista lá em Belém, a Tiane, professora também lá da Universidade do Pará, ela trouxe isso, como que a gente precisa, estava a discussão sobre o lugar de fala, né? Sobre o quanto que é importante a gente entender quem a gente é no mundo pra gente se posicionar, entender as nossas interseccionalidades, porque essa visão de mundo hegemônica, né, de ser humano, aí é sempre um homem branco, né? Então, essas visões, assim, acaba que a gente se coloca lá, mas a gente não é um homem cisgênero, heterossexual e branco. Então, a gente precisa começar a entender quem a gente é. Então, aí eu comecei a refletir, daí eu saí, fui conversar com uma amiga e dessa conversa a gente ia para um outro evento, a gente saiu pedalando, e eu lembro bem dessa pedalada, que eu comecei a refletir, e aí eu fiz para mim mesma essa pergunta, pela primeira vez, de uma forma bem honesta. E se eu for um homem trans? E aí, quando eu fiz essa pergunta, nossa, foi assim, uma catarse. Eu comecei a chorar, me emocionar muito, assim, porque parecia que eu finalmente tava me ouvindo, finalmente eu olhei pra mim, é isso. E eu entendi, inclusive, por que eu tinha tanta dificuldade de assumir isso, porque que era fácil pra mim dizer que eu não tinha gênero, né, mas dizer que eu sou um homem era muito difícil, porque eu sabia da reação, como as pessoas iam olhar pra isso, como elas não iam me ver como homem, como eu nunca vou me encaixar no padrão do que a sociedade espera de um homem, mas como sempre foi isso que eu fui. Desde criança, quando eu via desenhos animados, eu sempre me via no lugar dos meninos, sempre queria
ser como os meninos, queria fazer as coisas que eram de menino. Sempre fui aquela menina que eu via, olha, isso aí é coisa de menino, né? Então, eu fui muito cerceada e eu aprendi a me cercear. Então, digamos, na minha adolescência e início da vida adulta, era o momento que eu estava me forçando a ser algo que eu não era. Então, por isso que a depressão também batia tão forte. E aí, esse momento foi, assim, a reviravolta, né? Porque aí, a partir daí, eu falei, caraca, o que eu faço com essa informação? Eu vou sair falando pra todo mundo, gente, eu sou um homem. Não vou fazer isso, não é por aí. E aí eu pensei, vou tomar hormônio? Não, também, calma isso, mexe com saúde. Eu sou uma pessoa que tem um histórico de saúde também delicado. Então eu falei, não, calma. E aí eu pensei, eu vou começar a usar as roupas masculinas. Porque eu não usava roupas masculinas. Eu não tinha vaidade, eu digo assim, no sentido de que eu não tinha gosto por mim, entende? Não é que, claro, todo mundo tem vaidade, todo mundo tem ego, né? Não é que eu não tinha. Mas assim, eu não tinha gosto, sabe, de me olhar, de tirar uma foto, de me arrumar. Eu não tinha gosto pra nada disso, eu não suportava nada disso. E como eu tinha que me vestir, né? Na sociedade a gente tem que se vestir. Eu usava qualquer coisa. Entendeu? Eu era assim, qualquer coisa que me derem eu tô vestindo, eu não me importava. Só que só me davam roupa feminina. Então eu só usava roupa feminina. Aí de repente é isso, eu vou começar a usar roupa masculina. E aí foi nesse processo que as pessoas começaram a me perguntar, aí eu comecei a conversar aqui e acolá e comecei realmente a fortalecer e construir isso, né? Então hoje já tem 10 anos, né, desse processo e aí eu só agradeço, assim, ter chegado nesse entendimento, porque realmente foi uma mudança total com relação a me olhar, né? A gostar de mim, de procurar ter uma imagem boa, de me preocupar com a minha imagem, né? Era algo que antes eu não me preocupava. E de querer ser alguém na sociedade, porque eu acho que até então eu tinha tanta tristeza, tanta revolta, tanta angústia, que eu não queria ser nada para a sociedade. Então era uma relação muito de revolta apenas. E agora tem revolta, claro, porque a sociedade tem muitas coisas erradas que precisam mudar, mas tem aquele intuito de eu quero transformar isso, eu posso transformar isso, posso ser alguém nessa mudança. Ai, que legal, que bonito esse relato, assim, porque a gente vai percebendo, assim, que são detalhes, né? São coisas que a gente vai passando despercebido, mas quando tu entra em contato com isso, acessa isso pela primeira vez, muda totalmente, né? É muito louco isso, porque, assim, vários aspectos são diferentes, assim, para dentro da comunidade, tanto para gênero, para identidade de gênero, quanto para sexualidade, mas alguns processos, assim, são parecidos, porque quando foi para mim me entender quanto gay, teve esse processo de e se eu for gay? Aí, tipo assim, muda mesmo, uma coisa... É um peso que sai, mas ao mesmo tempo é uma coisa que, assim, que te invade, um desespero, e é sempre por esse olhar das outras pessoas. As outras pessoas vão olhar isso e a gente acaba deixando de lado, né? Mas eu imagino que, assim, pra ti, porque uma coisa sim, a sexualidade, mas outra coisa, a nossa identidade é a vestimenta, né? E passar a transformar o que a pessoa vai te olhar e se empoderar disso. E uma coisa muito legal que tu falou, que é sobre essa questão de representatividade transmasculina, principalmente homens trans, porque a gente não vê muito. Quando a gente vai falar sobre, principalmente num debate, uma discussão sobre pessoas trans, é sempre mulheres trans, é sempre muito mais voltado pro feminino, mas a gente quase não ouve, principalmente acho que quase não vê, assim, homens trans que estão ali um ponto mais de destaque falando, né? Como é que é pra ti, como que tu enxerga essa questão da representatividade? Então, eu associo isso a 2 fatores. Um é com relação ao como o binarismo opera na sociedade. Ele não só divide as pessoas em homens e mulheres, ele coloca uma hierarquia. Então a gente sabe que ser homem é um privilégio. Sim. Então, digamos que não é que seja fácil ser mulher. Não é nada fácil. Mas é muito mais difícil ser reconhecido como homem. No sentido de que qualquer coisa que você faz, você já não é um homem. Né? Os próprios homens gays são homens cis, têm a identidade masculina, mas pra muita gente, não, isso aí não é homem, né? Inclusive, às vezes se chama no feminino, né? Existe esse hábito, né? Justamente por isso, porque é um local de privilégio. Então, qualquer coisa que você faz que foge dali, você já não é.
né? E já pro feminino não é assim. Então a gente vê as mulheres, né, hoje em dia no mercado de trabalho, usando roupas masculinas. Muitas mulheres têm expressão de gênero masculina. E isso não faz delas menos mulheres, né? Ou mais homens do que eu, por exemplo. Então, é uma questão de entender como isso funciona. E assim eu percebo que é muito mais difícil a gente ver. Às vezes a gente pode ver homens trans e não saber que são. No início, inclusive, e até hoje, em alguns lugares que eu chego, mesmo eu me apresentando como Luan, como homem trans, as pessoas perguntam: você é lésbica? Sabe? Porque no imaginário das pessoas, a identidade está muito ligada com a sexualidade, né? Sim. Então, para elas, assim, uma pessoa como eu, o único objetivo deve ser porque quer ficar com mulheres, né? E não necessariamente. Existem homens trans que são gays, existem homens trans que são bissexuais. Eu me considero uma pessoa pansexual, né? E assim vai. Então, eu vejo por aí, sabe? Que ser homem é um privilégio. Então, não é só usar uma calça, aí pronto, já é um homem. Não, agora sim, um homem cis veste uma saia e realmente começa a se comportar com trejeitos mais delicados, e começa a assumir uma posição na sociedade que é associada ao feminino, tudo isso já vai tirar ele daquele lugar de homem, embora ele fale assim: não, eu sou um homem, eu só gosto de usar saia. Mas a sociedade já vai dizer: não, você não é homem. É toda uma construção, né, que coloca esse ideal, mas principalmente masculino, eu acho que é realmente muito um fato que tu acabou de falar, que afasta qualquer identidade desse aspecto, né? E é forte mesmo que tu fala, porque a gente vê mesmo esse apagamento, principalmente. E eu já entrevistei um homem trans um tempo atrás, e ele falou justamente disso, de que é a dificuldade de assumir a identidade transmasculina, ou a identidade se assumir como pessoa trans, porque quando você passa a fazer isso, muda totalmente o olhar. E aí muitos homens trans, inclusive é um fato registrado, né? Muitos homens trans tentam se afastar disso, principalmente da luta, da identidade trans, né? Porque por conta desse preconceito, né? Que tá enraizado na sociedade, mas muito para se proteger. E aí eles tentam ali ficar camuflados, assim, né? Na cisgeneridade. E aí, como foi pra ti esse processo, assim, porque hoje eu vejo muito orgulho, assim, na tua identidade, na forma que tu se expressa, principalmente dentro da Ballroom, né? Que é agora Melhor Mandar Caru dentro da Ballroom. E é um espaço que é totalmente... apoia, né? Totalmente pertencente a pessoas trans. E aí eu queria saber como é que é esse teu trabalho, assim, com a Ballroom? Também, Sim. isso. Com a Ballroom, eu inclusive andei refletindo sobre isso com o meu psicólogo esses tempos, né? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de participar de vários coletivos, né? Então, às vezes eu me frustro por não conseguir dar conta de tantos espaços, tantos lugares que eu me sinto acolhido e eu queria contribuir mais. E aí eu tava conversando com ele sobre os lugares em que eu sinto isso. Lá eu gosto de ir e gostaria de poder contribuir mais, mas ainda não consigo. Mas sei que eu sou acolhido e gosto de ir. Tem alguns espaços culturais, coletivos que eu me sinto assim. Na Ballroom é muito mais forte. Na Ballroom, eu ainda sou muito baby, né? Eu ainda sou uma pessoa iniciante dentro da comunidade Ballroom, dentro da casa e tudo mais. Porém, eu sei que eu sou de lá. Eu sei que aquilo lá é pra mim. É uma coisa muito forte, é pertencimento. Porque a comunidade Ballroom, ela é, né, uma cultura diaspórica, né, negra, diaspórica, que surge nos Estados Unidos a partir de corporidades trans, principalmente trans femininas, né, mulheres trans e travestis, negras, que começam a construir um espaço para nós trans, né? E elas nos acolhem, né? Enquanto homens trans, né? Então não é um espaço construído por homens trans, mas que também, né? Não foi iniciado, não somos os pioneiros nessa história, mas somos acolhidos e eu sinto que é um lugar de expressividade, de muita potência, de acolhimento, de comunidade, de reposicionamento. É uma coisa que, voltando ao assunto da arte, né? Eu percebi isso, que a arte, para mim, ela foi o meu primeiro passaporte, assim, um cidadão, sabe, assim, não, eu posso estar fora de tudo isso, mas eu tenho um local, eu sou um artista, entendeu? Então, antes de conseguir ser trans na sociedade, eu consegui
ser um artista. Embora um artista ali, que tá ali na rua, que não tem reconhecimento, que não tem segurança de nada, mas já é diferente de não ter nem isso. Entende? Sim. Então já era uma dignidade. A arte, ela dá uma dignidade pra gente. Ela é um acesso, querendo ou não, que é uma brecha, entende? Enquanto, por exemplo, acessar um emprego, acessar uma universidade é muito mais complicado, acessar um espaço artístico nem tanto. Então eu entendo que a Ballroom tá dentro disso também. E a arte funciona assim pra gente. Isso que eu ia pedir, até vou pedir pra tu enfatizar sobre como é que tu vê esse papel da arte mesmo no geral. Eu sei que a gente falou um pouco né, muito pessoal teu, mas no geral, assim, para identidades LGBTs, tu como um artista, né, que estuda sobre isso, que promove, né, esses espaços artísticos, como é que tu percebe que a arte vai potencializando essas identidades? Nesse sentido, da gente poder construir essa referência, né? Da gente construir referências, da gente construir espaços de acolhimento, né? De saber que somos uma população que tem uma expectativa de vida de 35 anos de idade, né? É a idade que eu tenho hoje, inclusive. Mas vai passar mais, você vai ficar idoso aqui. Com certeza. E então, somos uma população muito vulnerável, né? Assim, são muitas violências invisíveis que a gente sofre, né? Outras muito visíveis, né? A gente sabe que as mulheres trans sofrem muitas violências explícitas e grotescas, enquanto nós, homens trans, estatisticamente somos muito associados a processos de depressão, de retirar a própria vida, e por adoecimento, por sofrimento. Então, a arte, ela tem esse potencial, né, por si só, como um potencial curativo, transformador. Então, para nós trans, LGBTs no geral, ela nos dá referência, ela nos dá afeto, ela nos dá possibilidade de vida, inclusive, materialmente falando, de trabalho, de acesso. Sim, sim. É uma base. Eu vejo muito isso, porque eu acho que todo LGBT tem esse contato, principalmente ali na infância, com a arte. É isso, em algum momento ali tu tem acho que o primeiro contato com a comunidade, principalmente com uma arte mais LGBT, assim, através da arte, principalmente esse contato com a comunidade, com o que é um homem gay ou uma drag queen, sempre no meio da arte vaza, assim, eu acho que tem esse poder, assim, de ultrapassar essas barreiras que são impostas, né? Principalmente com a família, que tenta muito proteger a criança. E quando percebe que a criança é uma criança LGBT, ela vai tentando tirar, assim, qualquer contato, né? Com essas identidades da vida da criança. Mas eu percebo que na arte vai sempre mudando. Sempre tem uma música ali que a gente ouve, sempre tem uma coisa na TV, um show, qualquer coisa que a arte consegue permear esses espaços, né? Muito lindo, assim, de ver. Inclusive, dando spoiler dos próximos episódios do Pajubá, a gente vai falar muito isso sobre a arte, mas em outros aspectos que eu não vou falar agora, que vocês vão ter que assistir pra ver, mas tá muito legal. Eu tô muito animado de falar, e por isso que eu quis trazer esse assunto aqui, trazer o Luan aqui. E aí, amigo, você é nômade, né? Se diz nômade, tá aqui em Roraima, tá há bastante tempo, né? Já aqui em Roraima. Como é que tem sido essa tua vivência de afirmar a identidade e viver nessa sociedade roraimense conservadoríssima? Como é que tá sendo essa experiência? Sim, é um grande desafio, né? Eu, quando decidi vir pra cá, já fui alertado com relação a isso, né? Assim, no restante do Brasil, as pessoas têm essa referência, né? De Roraima ser um lugar conservador, que tem uma votação, a gente sabe, né? Em candidatos de direita, né? E então, a gente que são ligados a, né, ideologias transfóbicas, que anulam a nossa identidade, que nos colocam num lugar patologizante, como se fôssemos doentes, marginais, enfim, a escória da sociedade, né? Inclusive, sinto que esse espectro político usa mesmo a gente como cortina de fumaça. Sim. Eles criam um grande medo, como se a gente fosse um grande terror, muitas vezes para mexer com esses preconceitos, com essas coisas arraigadas pela cultura, né, hegemônica, que fazem com que as pessoas tenham um grande receio com relação a gente. Porém, eu já cheguei aqui num momento histórico do nosso país em que a gente já tem alguns direitos, né? Então, eu já vejo, assim, que embora as pessoas possam ficar
fazer olhar feio, essas coisas assim, elas sabem que elas precisam me tratar no meu gênero. Isso em lugares institucionais, né? No dia a dia, assim, aí tem de tudo, né? E eu realmente sou uma pessoa que, de alguma forma, opto por não me expor tanto a determinadas situações, justamente porque eu cansei, né, de lidar com certas situações. É ruim, por um lado, às vezes eu sinto que eu me isolo um pouco da sociedade, mas porque eu não quero ter que estar lidando com certas situações, né? Então, eu geralmente procuro espaços onde eu já sei mais ou menos que ali, caso algo aconteça, eu estarei resguardado de alguma forma. Então, digamos que eu tô aqui em Boa Vista, mas não é como se eu tivesse acesso à Boa Vista que uma pessoa assis teria, né? Eu já não vou para determinados lugares, não me envolvo em determinados contextos, evito determinadas situações por já saber com o que eu posso lidar. Sim, sim. Então eu já cheguei aqui também nesse momento de maturidade minha também, né? É aquela bolha que a gente vai criando, né? É. E é importante, mas ao mesmo tempo eu vejo muito que a gente. Isso impede a gente de ver a realidade. É muito louco assim, porque quando a gente tá com os nossos amigos, com os nossos ciclos que a gente sempre tá vendo ali, sempre vai pra um barzinho junto, ou então na rotina do dia a dia de trabalho a gente tá sempre ali acompanhando. Mas quando tu olha pra fora, tu vê outra coisa e às vezes até assusta. Principalmente quando a gente vai pra algum espaço assim que não tem pessoas, não é predominantemente LGBT, e aí tu vê um preconceito, ou então, tipo assim, tu tá há muito tempo sem sofrer, né, ou homofobia, LGBTfobia, aí tu vai e sofre, passa por aquilo. Aí tu, tipo assim, cara, ainda existe. E, assim, é legal ter, né, as nossas bolhas, os nossos ciclos muito bem estruturados, que eu acho que é uma coisa muito legal de se ver, essa resistência LGBT ainda na cidade, no estado como um todo, mas principalmente aqui em Boa Vista, porque, assim, é um estado LGBTfóbico, assumidamente, a gente não tem pra onde fugir, mas que a gente ainda consegue ali, com muita luta, é claro, mas a gente ainda consegue estabelecer os nossos espaços, montar ali as nossas bolhas, os nossos ciclos. Mas quando a gente sai disso, né, a gente acaba se deparando com a LGBTfobia, né? Sim, a gente construindo. Acho que não são, bolhas é uma palavra que talvez não me agrada muito. Eu gosto da ideia de redes. A gente constrói as nossas redes, redes de apoio, redes de construção do que a gente acredita, de trocas, né? E realmente eu já vim pra cá com essa perspectiva, com esse entendimento de que eu precisava encontrar uma rede, eu construir a minha rede aqui, porque senão eu não ia dar conta, porque justamente o meu curso é um curso muito conservador, Sim, é um curso medicina veterinária, né? elitista, é um curso que eu não me sinto completamente bem lá, né? Eu não escondo isso de ninguém. Tem pessoas lá, sim, que me acolhem, que me reconhecem também, claro. Mas, de maneira geral, não é um espaço onde eu me sinto à vontade. Não é um espaço onde eu posso ser 100% eu, né? Sim, sim. E como é que tem sido por isso que eu ia perguntar, dessa tua vivência, porque tu vai pra medicina veterinária, que aqui é muito voltado pro no agronegócio, que é muito conservador aqui, e eles têm essa mania de perpetuar esses privilégios que eles têm, e principalmente com esse curso, com essas formações, porque aí os filhos dos donos vai perpetuando esses ciclos, mas aí entra uma pessoa LGBT ali já trinca a estrutura, assim, que eles estão tentando formar, né? Como é que tem sido esse processo, principalmente dentro da universidade? Bom, não é fácil, mas a veterinária é além disso, né? Então, assim, essa parte da veterinária não foi o que me levou, né, para veterinária. É claro que a nossa formação ela é uma só, né? A gente se forma médico veterinário, depois a gente se especializa, né? Então, no momento eu tive que aprender também, mas sempre tendo em vista isso. Eu sei que não é um local que eu acessaria de maneira fácil, embora a gente tenha também lá outras pessoas trans no curso de veterinária que gostam dessa área. E aí vai do desafio de cada um, né? Então, para quem quer seguir nessa área aí, como pessoa LGBT, é muito mais desafiante, né? Eu já me encontro em outras áreas, né, da veterinária. Eu vejo a veterinária como uma profissão da saúde, que promove saúde única, entendendo que a nossa relação com os animais está totalmente ligada com a nossa relação com o meio ambiente e que tudo isso é uma coisa só, que a gente chama, né, de uma só saúde hoje em dia. Então eu já entro na veterinária com esse enfoque, né? E foi importante entender, compreender a questão da veterinária de grandes animais, né, de animais de produção.
Mas com certeza fica em segundo plano pra mim. E aí, recentemente, amigo, eu vi que tu falou, acho que estava até numa entrevista no perfil da universidade, né, sobre o mês do orgulho e tudo mais, mas falou bastante sobre relacionamento, né, e hoje já tá em um relacionamento. Eu queria muito entender se isso tem a ver ou se isso invade o aspecto da tua transmasculinidade, se interfere ali a forma que tu se relaciona com as pessoas, principalmente amorosamente, né, se tu sente que tem algum impacto a transmasculinidade, as pessoas te tratam diferente, é uma forma diferente de se relacionar, ou tu não percebe tanta diferença assim? Assim, acho que eu não consigo comparar como é não ser, né? Eu só sei como é sendo, né? Então, o que eu posso dizer é que, assim, eu consigo comparar assim, né? Antes da transição, depois da transição, né? Então, antes da transição, eu não sabia quem eu era, eu não sabia moldar a minha imagem pra passar o que eu era. Então, as pessoas que chegavam até mim, com quem eu me envolvia, no fundo não tinham nada a ver. Viam em mim uma coisa que eu não era, que eu não queria ser. Então colecionei assim histórias ruins de relacionamento, Imagino. né? Tive alguns problemas aí com relacionamentos e passei boa parte da minha vida sem querer me relacionar, inclusive, né? Eu, inclusive, sou uma pessoa não monogâmica também, né? Acredito nisso. Não me vejo num relacionamento monogâmico hoje em dia de maneira nenhuma, até porque já tentei e vi realmente que não é a forma de se relacionar que eu acredito. Então, eu construo outras formas de me relacionar. E aí, pós-transição, eu percebi que foi melhorando gradualmente. E quanto mais eu consigo afirmar a minha identidade, não só pra mim, mas pra sociedade, e é aquela coisa, né? Por exemplo, quando eu tô entre meus amigos e aí eu comento alguma situação, por exemplo, porque erraram o meu pronome. Eles sempre ficam assim, como alguém erra o seu pronome? Você é um homem completo, dá pra ver o seu jeito, a sua roupa, sei o que. Gente, mas isso é o olhar de vocês. Vocês já têm uma leitura de transgeneridade, já conseguem entender o que eu tô comunicando. A sociedade não. Então, pra sociedade, eu preciso me esforçar ainda mais, né? Hoje em dia eu tô em tratamento hormonal. Foi algo que eu comecei esse ano. Após 10 anos de transição, eu iniciei. Que curioso. Porque justamente eu senti que me falta isso. Porque senão na sociedade eu nunca vou ser visto plenamente como um homem, né? Plenamente talvez isso seja uma utopia, né? Ainda, talvez eu não viva isso, né? Mas é o nosso papel sempre como pessoas trans de abrir os caminhos para os que estão vindo, né? Porque eu também não inventei nada disso, né? Eu cheguei, já existiam homens trans, né? A gente tem aí, acho que uma grande referência para mim, logo no início da minha transição, foi João Nery, né? Que escreveu Uma Viagem Solitária, né? Eu não cheguei a ler completo, mas vi entrevistas, vi pessoas contando, refletindo sobre a história dele. E, nossa, como foi uma história muito, muito como ele teve que realmente, assim, criar uma outra identidade mesmo para poder ser visto. E eu já tô num outro momento histórico, né? Em que durante um tempo eu cheguei a pensar que eu talvez não precisasse da hormonização, mas depois eu entendi que tanto é um desejo meu de poder viver isso, né? Quanto também isso realmente vai me ajudar socialmente a ter que lidar menos com questionamentos, né? Porque quando você é uma pessoa trans, uma das coisas que acontece é que parece que seu corpo, a sua vida é tudo público. Né? Então, uma coisa é aqui, eu tô numa entrevista, eu vim aqui pra ser entrevistado, você pode me perguntar o que você quiser. Mas outra coisa é no meu dia a dia. Sim. Aí alguém começar a me fazer perguntas íntimas, e com quem você namora? Não, mas, por exemplo, eu sou pansexual, então já me relacionei com homens, mesmo após a transição. E aí, não, mas você se relaciona com um homem, então... Como assim? Né? E aí, como é que... Aí as pessoas querem saber como eu faço o sexo, né? Sabe? Não dá pra aceitar esse tipo de coisa, né? Sim. Então, muitas pessoas trans demoram a conseguir evitar esse tipo de coisa, né? Porque, às vezes, por imaturidade, falta de contato, né? A gente vai só reagindo, vai respondendo a pessoa, e quando você vê, você tá se expondo de uma forma que não tinha... que nenhuma outra pessoa seria hétero, seria questionada dessa forma, sabe? Sim. Então, acho que é isso, respondi. Já me perdi um pouco. É porque é muito louco e, assim, é sempre importante reforçar que é algo que eu já reforcei aqui em alguns outros episódios, mas que é muito individual, o processo de identidade
principalmente transexual, mas eu acho que da comunidade LGBT como um todo é um processo muito individual, porque cada pessoa vai tendo um comportamento, vai reagindo, né, de uma forma muito, acho que pela vivência dela, né, pelas as coisas que foram apresentadas, as coisas que ela viveu na vida dela, reagir à homofobia, à LGBTfobia, ao processo, né, de transição, porque nem todas as pessoas, e é algo que é discutido, que é muito, acho que aqui da América Latina, que nem todas as pessoas querem passar totalmente, né, pelo processo de transição. Muitas estão confortáveis, principalmente com a genital, não tem a disforia, né, de gênero. Outras têm, mas ainda assim a disforia está em outros aspectos, né, não necessariamente no órgão genital. E muitas não passam pelo processo transexualizador, né, de se hormonizar, de fazer todo o processo, porque mesmo que seja uma coisa que vai ajudar, mas é muito agressivo, né, ainda, tipo, tem muitos efeitos colaterais, tem muitas coisas que é uma mudança totalmente do corpo, então é muito individual para cada um e precisa ter esse respeito, principalmente, né, na hora ali de conversar ou por mais que tenha curiosidade, porque a gente entende que sempre vai ter, eu acho que qualquer pessoa LGBT que conversa com uma pessoa hétero, cis, né, normativa, a pessoa vem com muitas curiosidades. Eu tenho amigos que são heterossexuais que a gente se conhece há 5, 6 anos, mas até hoje ficam com curiosidade. Ai, como é que é isso? Como é que é aquilo? Só que são meus amigos. Eu acho de boa responder, por mais que às vezes eu acho um saco, sim, mas eu acho de boa responder. Mas não é qualquer pessoa que vai vir fazer uma pergunta que eu vou me sentir, né, à vontade de responder. E tem muito essa falta de respeito, né? E tu falou sobre essa referência que tu tem, né, de transmasculino. Eu queria saber como é que foi na tua vida essas referências, essas informações que tu recebeu sobre transmasculinidade. Sobre transmasculinidade, eu tive contato com 2 homens trans antes de eu entender sobre a minha transmasculinidade. E não na época não foi assim, via e comecei a pensar, não. Uhum. Sempre respeitei as pessoas por serem pessoas. É uma coisa que eu tenho até hoje. Como eu sou uma pessoa que sou muito perguntada, né? Porque eu destoo, né? Uhum. Então é fácil aparecer alguém pra querer me perguntar um monte de coisa. É fácil, né? Então é uma coisa que às vezes me incomoda. E por isso eu não sou uma pessoa que faz isso, né? Eu não pergunto. Então, eu conheci eles e pronto, só conheci, respeitei e pronto. Eu não fiquei, não, mas... entendeu? Não entrei nisso justamente porque eu nunca gostei disso. E depois, eu retornei, nessa época eu tava viajando, né? Depois eu retornei pra Belém e foi lá que realmente eu transicionei, que é a minha cidade de nascença, né? E quando eu tava por lá, o CRP, né, o Conselho Regional de Psicologia de lá, tava promovendo os debates. E tinha, na época, um homem trans, se não me engano é Davi... eu esqueci o sobrenome dele, a gente perdeu um pouco o contato, mas na época ele estava, assim, mais à frente, promovendo debates, rodas de conversa, ações, falando da transmasculinidade, que ele não usava esse termo, falava de homens trans mesmo na época. E aí foi um espaço que eu cheguei a frequentar ainda antes de eu fazer aquele dia que eu contei, né, da pedalada. Então foi dentro desse processo, esse contato com essa galera lá foi muito importante, assim. A galera da psicologia foi um momento também em que a própria psicologia tirou a gente, antes da medicina tirar o transtorno de identidade de gênero, né, do CID, né, que no CID hoje mais avançado, é CID ou é DSM? É DSM, né? Eu não sei. O DSM é o que fala de todas as doenças, né? E aí os CIDs são as doenças, né? Então existia um CID, na verdade ainda existe, porque qual é o lance? O DSM ele vai se atualizando. O mais atual já tirou o CID como o transtorno de identidade de gênero. Mas, por exemplo, aqui no SUS ainda, o SUS brasileiro, ele ainda usa um CID, um DSM antigo, que tem lá, quando a gente vai ser encaminhado pro endócrino, pro processo transexualizador, tudo, tem lá o CID, agora me fugiu o númerozinho dele, né? Mas antes desse processo, ou seja, ainda é uma coisa que ainda tá acontecendo, né? Sim. Mas antes disso, o pioneiro que começou isso foi a psicologia, que retirou a gente de algum transtorno mental. Sim, que é importante, né, esses espaços, principalmente de debate, assim, essas discussões, porque informa mesmo, e é uma luta aqui do podcast, a gente tenta sempre trazer
informação, porque a gente não vai encontrar em qualquer lugar, né? E às vezes tu precisa, assim, pra viver mesmo. Tem muita gente, e falando de processo transexualizador, que vai por muito caminho que não é seguro, né? Que tem esse desespero, né? De fazer a transição, de se reafirmar e de principalmente ser visto na sociedade como aquilo que ela é. E aí entra nesses processos que não são tão seguros para a saúde e tudo mais. Mas acho que um pouco desse caminhar, porque eu acho que ainda não é o suficiente, nem 1 milhão de anos assim. Um pouco desse caminhar acho que já ajuda, né? Amortece um pouco todas as consequências, né? Dessa sociedade muito transfóbica que tenta matar, né, a gente. E aí, amigo, a gente tá chegando ao final desse episódio, dessa conversa que eu amei. É muito importante ter esse teu relato aqui, que eu fiquei muito feliz que tu aceitou estar aqui, porque assim, é claro que a tua vivência é muito particular, mas é muito importante ter relatos, principalmente de homens trans, porque tem essa invisibilização, né, a gente não consegue. Eu acho que aqui em Roraima, eu fui atrás, aí eu consegui conversar com 2 caras, mas era o Tan, que ele era do Atena Cores, mas ele saiu, não tá mais morando aqui. Então, as outras 2 referências que eu tinha, uma foi embora, o outro eu perdi contato, mas eu vou atrás, eu acho que eu vou tentar trazer ele aqui, que ele era vice-presidente da até um tempo, eu esqueci o nome dele agora. É, isso. E aí eu entrevistei ele e ele trouxe muita coisa muito interessante. Mas a gente não tem, né, tantos homens trans falando e trazendo os relatos, né? E por isso que o Luan tem que ir lá, ele vai fazer esse papel. Por mais que ele não esteja, mas ele vai ter que fazer. Vai ter que trazer essas informações. E aí eu queria muito que tu deixasse, né, caso, né, se sinta à vontade, deixasse uma mensagem mesmo para outros meninos trans que estão te assistindo, o que tu não ouviu lá atrás, que tu queria ouvir hoje, que tu pode dizer para eles. Pronto. Acho que é isso. Se você já né, já entendeu, você já tá passos a milhão. Porque é isso que é o fundamental, né? Acho que na vida mesmo, a gente saber quem a gente é e o que a gente quer. Porque a gente vive um mundo, né, que nos coloca no papel de servir, né, de só servir ao sistema, só de funcionar para os outros, né? Mas o que a gente quer para essa sociedade? O que a gente quer para esse mundo e para nossa própria vida, né? Então, se você ainda tá confuso, uma pessoa que ainda tá confusa, você tanto pode ser uma pessoa não binária, que é uma identidade também, não é uma pessoa que está em cima do muro, né? Uma pessoa não binária. Essa é uma identidade importante que é ainda mais marginalizada do que as identidades que se colocam em alguns dos 2 espectros, né? Embora, assim, eu não aceito alguém dizer que eu sou binário. Porque eu não sou binário, porque eu saí de um polo para outro, eu rompo com o binarismo, né? Mas a minha identidade, ela tá dentro do espectro masculino, meus pronomes são ele e dele. Então é sobre isso que você tem que refletir, sobre como você se sente bem. Procura alguém com quem conversar, com quem você confia, procura referência. Se precisar, me procura. Né? A gente tem um coletivo que é o Ecocircular. A gente faz trabalhos também de acolhimento com pessoas LGBTs. Existe até a Associação de Trans e Travestis daqui de Roraima. Existe agora também o Instituto Brendani, né? Existe a comunidade Ballroom. Então, não se isola, sabe? Por mais que você talvez esteja num contexto e que talvez a sua família não entenda, que a sua família lhe reprima, e que é muito difícil romper com isso, assim, de forma abrupta, também não é necessário. O importante é você cultivar dentro de você esse valor próprio, sabe? Não esquece que você não tá errado. É isso que eu queria também dizer. É uma coisa que eu aprendi com a Linda Quebrada, que é sobre a gente transferir o constrangimento, né? Então, as pessoas nos constrangem. As pessoas vêm nos questionar, as pessoas, né? Então, durante muito tempo, as pessoas me constrangiam apontando em mim o que eu sou. Aí teve um momento que eu falei, eu não preciso me constranger com isso. Ela que tem que se sentir constrangida de estar querendo me impor algo que não me pertence. Então, é essa mudança de chave que a gente precisa fazer.
que você não tá errado de ser quem você é, né? E se alguém tá ali fazendo se sentir mal por isso, é essa pessoa que deveria se sentir mal. Então, mostrar pra ela que ela tá sendo preconceituosa, que ela não tá sendo legal, que ela está lhe fazendo mal, ou simplesmente se afastar e buscar os seus. A nossa identidade, ela é, como você falou, não é uma aparência. Então, mas eu não quero me harmonizar, eu não quero vestir as roupas assim, assado. Tudo bem, o que importa não é a sua aparência, o que importa é o que você é. E por isso você vai ser respeitado. E essa identidade, ela é como se fosse, pra mim, uma trincheira, porque eu realmente vejo a realidade como algo em disputa, a sociedade como algo em disputa. Então, pra mim, a identidade de gênero foi a trincheira onde eu me encontrei pra me proteger a minha essência, quem eu sou de verdade, e poder conquistar espaço na sociedade. E a gente vai junto, levando a nossa barricada, levando a nossa trincheira, abrindo caminho para quem tá vindo, né? Então, se você é uma pessoa talvez mais velha, que ainda não conseguiu dar esse passo, não tem problema. No seu tempo, constrói, se fortalece. É isso. Ai, que lindo. Obrigado, amigo. Muito obrigado por ter aceitado estar aqui. Eu tô muito feliz. Foi tudo. E é isso, a gente chegou, né, ao final. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. Se está assistindo pelo YouTube, não deixe de curtir, de comentar o que achou do episódio e também sugestão de novos temas, o que mais vocês querem ver por aqui. Até mais!